A descrição da grande meretriz. Vamos agora entender o significado profético de Apocalipse 17, que descreve uma mulher que corrompe os reis e o povo, com algo muito maligno e malicioso. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Desde a ascensão de Roma e da criação da Igreja Católica Romana, tal centro político e religioso, sempre esteve rodeado de diversos povos, e no decorrer dos séculos, a Igreja de Roma instigou reis e imperadores a seguirem e apoiarem suas leis e desejos corruptos, como por exemplo, a mudança do calendário, proibição das escrituras para os cidadãos comuns, adoração de imagens, guarda do domingo, trindade, inquisição e as sangrentas cruzadas. Além disso, o mundo cristão decidiu abraçar e seguir vários de seus dogmas e costumes. Por isso o versículo diz: com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo, em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Nas escrituras sagradas, mulher representa a igreja, ou seja, uma doutrina, enquanto besta representa um reino. A mulher, que é a igreja de Roma, estava sobre uma besta escarlate, exatamente a mesma cor usada pela Roma imperial e papal. E no Egito antigo, o vermelho estava associado com o brilho do sol, e a Sete, o deus da guerra, sendo dessa forma, o destruidor. A Bíblia relaciona em algumas passagens o vermelho com a corrupção e a Babilônia. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Ezequiel capítulo 23, versículos 14 e 15. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4. Como a profecia disse, seus templos são adornados com ouro e pedras preciosas, e eles esbanjam ostentação. E nesta foto podemos ver o interior da Basílica de São Pedro em Roma, na Itália. Enquanto nesta outra imagem, vemos o interior da Catedral de São Pedro e São Paulo, na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Entenda que poderíamos inserir neste vídeo centenas de fotos, que mostram toda a riqueza e ostentação, dentro das igrejas católicas, ao redor do mundo. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Como você já viu, nos estudos anteriores, Babilônia em hebraico Bavel, significa confusão. Este termo bíblico refere-se a uma mistura de crenças, provindas da Babilônia, e que formam uma confusão religiosa. Então vamos entender um pouco mais a respeito desta questão, através do estudo da antiga Babilônia. Nimrod é mencionado em Gênesis, e além de ter sido um grande caçador, ele criou o primeiro reino na terra. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod,
poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. Gênesis capítulo 10, versículos do 8 ao 11. Nimrod se tornou poderoso na região da Mesopotâmia, e segundo a tradição judaica, ele teria determinado a construção da Torre de Babel, na antiga cidade da Babilônia. O significado do nome Nimrod é ele se rebelou, pois supostamente o mesmo teria se voltado contra Deus e cometido abominações. Mas ao observar a construção da torre, Deus confundiu os homens e os dispersou pela terra, e foi assim que surgiram as línguas, pois antes disso todos falavam o mesmo idioma. Textos antigos descrevem que após a morte de Nimrod, sua mãe Semiramis deu à luz Tamuz, o qual, segundo ela, era a reencarnação de Nimrod, que passou a ser considerado o Deus Sol, e posteriormente foi relacionado a Baal. Dessa forma, além de Tamuz ser venerado como um deus solar, Semiramis também se tornou uma divindade na Babilônia, uma região que após o dilúvio, se transformou na mãe das abominações da terra. Repare que as escrituras sagradas não usam o termo Babilônia por acaso, para se referir a abominações, pois de fato Babel foi a mãe da idolatria e rebeldia contra Deus depois de Noé. A adoração de Semiramis e Tamuz permaneceu viva através dos séculos, e seus nomes foram apenas mudados, de acordo com cada região ou língua. Como por exemplo, Semiramis se tornou Eshitar, Inanna, Astarote, Astarte, Afrodite, Vênus, entre outras, enquanto Tamuz foi transformado em Baal, Ra, Horus, Adonis, Mitra, entre outros. Os veneradores de Tamuz introduziram o símbolo Tau, que era a letra inicial de seu nome, e posteriormente ele foi usado no Egito e outros locais. O Tau é uma cruz sem cabeça em forma de T, e também a letra T, do alfabeto grego. Com o passar do tempo, parte dos seguidores do cristianismo decidiu utilizar o símbolo da cruz como algo sagrado, durante uma época em que uma grande quantidade de pagãos se converteu à sua religião. E no século IV, a cruz se transformou em um símbolo cristão importantíssimo, enquanto os pagãos o associaram ao Tau. E é muito em função disso que a Igreja de Roma estabeleceu a cruz como algo essencial em sua doutrina. Então vamos entender um pouco mais sobre esta questão, com dois fatos ocorridos no século IV. O primeiro deles foi a suposta visão de Constantino em 312, que teria observado no céu ao meio-dia exatamente uma cruz, com as palavras: "Neste sinal vencerás". Constantino era um adorador do Deus Sol, algo que permaneceu ativo, mesmo depois de sua conversão ao cristianismo, em 312. Essa suposta visão do imperador romano influenciou muitos de seus súditos a transformarem a cruz em um símbolo sagrado e digno de veneração. Poucos anos depois, outro acontecimento seria crucial no estabelecimento definitivo da cruz como um símbolo divino, pois Helena, a mãe de Constantino, decidiu fazer uma peregrinação a Jerusalém em 326, e então uma lenda acabou sendo criada em torno disso, na qual insinuava que Helena havia encontrado a cruz, que Jesus fora crucificado. Então o objeto foi taxado de verdadeiro e protagonizador de milagres. Esta lenda aumentou significativamente a veneração da cruz entre os religiosos antigos, que a tornaram algo indispensável para a fé católica. Contudo, esta foi apenas uma das incontáveis influências provindas da antiga Babilônia, pois existem muitas outras que poderíamos mencionar. Vários monumentos babilônicos traziam a imagem de Semiramis segurando seu filho Tamuz nos braços, algo que seria mais tarde absorvido pelos egípcios com Ísis e Horus e pela influente Igreja Católica Romana, através de Maria e o Deus Menino. A veneração solar é o ponto essencial da doutrina católica, de forma que símbolos do Sol podem ser vistos em todos os seus edifícios e templos. Além disso, ela absorveu e copiou rituais e festivais antigos que exaltavam o Deus Sol. E assim como em Apocalipse, o livro de Ezequiel também profetizou a respeito dessas abominações provenientes da antiga Babilônia, e que permaneceriam vivas até os dias atuais, através da grande meretriz, a influente falsa doutrina.
E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse, vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá, do que tais abominações, que fazem aqui? Ezequiel capítulo 8, versículos do 14 ao 17. Lembre-se do que foi explicado anteriormente a respeito da Torre de Babel, onde o povo foi confundido e dispersado, pois as crenças que havia na antiga Babilônia de Nimrod foram levadas para outras regiões, mas com nomes diferentes, já que Deus havia criado várias línguas. As crenças provindas da Babilônia serviram de base para incontáveis religiões ao longo dos séculos, e o catolicismo fez isso de forma perspicaz, de maneira que a Igreja de Roma as inseriu no mundo cristão, e fez com que elas fossem seguidas, até mesmo pelos opositores do paganismo. Dentro da doutrina católica podemos encontrar claramente elementos das religiões babilônica, egípcia, persa, grega, romana, hindu, entre outras, como por exemplo, obeliscos e vida após a morte, culto solar, filosofia pagã, culto imperial e trindade. Repare que a Igreja Católica absorveu várias crenças pagãs, e então ela as misturou com a religião cristã, formando dessa forma um culto misto, que ficou conhecido como catolicismo. E para aumentar ainda mais a sua iniquidade, a Igreja de Roma buscou transformar a palavra de Deus em algo provindo exclusivamente dela, como se Yeshua e seus apóstolos e todos os profetas bíblicos tivessem sido romanos, e como se ela tivesse escrito a própria Escritura Sagrada. Além disso, ela se auto-intitulou a mãe de todas as igrejas cristãs, e a única igreja verdadeira, na qual teria sido estabelecida pelo Filho de Deus, quando veio ao mundo, de maneira que o Papa, o líder supremo da Igreja de Roma, afirma ser o vigário de Cristo na terra. Renovando os antigos privilégios dos soberanos patriarcais, decretamos, com a aprovação deste sagrado Sínodo Universal, que através da disposição do Senhor, a Igreja Romana tem uma primazia do poder comum sobre todas as outras igrejas, na medida em que ela é a mãe e a senhora de todos os fiéis de Cristo. A Pedro foi dado o governo, não apenas da Igreja Universal, mas de todo o mundo. O povo cristão é muito mais numeroso do que o povo judeu daquela época. A Igreja é mais sagrada que a sinagoga, e o vigário de Cristo detém uma autoridade e poder superiores até mesmo a Moisés. Lembre-se também que o versículo de Apocalipse, direcionado à igreja de Tiatira, fala a respeito de Jezabel. Tenho, porém, contra te tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Apocalipse capítulo 2, versículos 20 e 21. Jezabel em hebraico Zevel, significa Baal é marido, ou seja, ela seria de forma figurada a esposa de Baal, sendo biblicamente uma falsa doutrina, enquanto Baal seria Satanás. Por isso Jezabel também é profeticamente a grande meretriz, de Apocalipse 17, e aquela que corrompe o homem através de sua prostituição, sendo assim uma corrupção religiosa. Poderíamos criar uns 100 vídeos apenas sobre este assunto, para então mostrar todas as abominações que a Igreja de Roma possuía em seu interior. Porém, isso não será necessário, já que praticamente todos os fatos foram expostos nos estudos anteriores, como Natal, Trindade, Domingo, idolatria, vida após a morte, soberania papal, mediação terrena, palavras de blasfêmia, proibição da verdade, mudança do calendário e da lei divina, perseguição aos verdadeiros servos de Deus, entre muitas outras coisas.
Contudo, mostraremos a seguir alguns símbolos satânicos, que estão em volta da grande meretriz. Cátedra ou Cadeira de São Pedro, que fora edificada por Bernini, em 1666, ele está localizado dentro da Basílica de São Pedro, o local mais importante do Vaticano. O trono é feito de bronze e ouro, e possui um enorme símbolo do Sol acima dele, pois no paganismo, o Deus Sol representa Satanás. Ele foi feito para destacar o poder do papado, que na verdade, é apenas um instrumento nas mãos do diabo, pois é o maligno que realmente detém o poder, nesta falsa igreja. Na parte de cima da estrutura do trono, você pode ver claramente 2 chifres de um bode envergados. Esta reverência ao bode também está presente em moedas emitidas pelo papado. Esta medalha foi emitida pelo Papa Gregório XIII, em 1582, na mesma data em que ele estabeleceu o novo calendário. Enquanto esta outra foi emitida pelo Papa Leão XIII, no ano de 1891. Agora repare no simbolismo desta medalha: a mulher é a Igreja Católica, a falsa doutrina, e ela segura em uma das mãos a terra, representando toda a autoridade política e religiosa de Roma. Além disso, a mulher está apoiada na figura do bode, que é Satanás. A imagem de um bode também pode ser vista dentro da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Na Sala Paulo VI, também conhecida como Sala das Audiências Pontifícias, que está localizada em Roma, podemos ver a imagem de uma grande serpente. Na Sala Paulo VI também existe uma sinistra escultura de bronze, chamada de La Resurrezione, a ressurreição, que representaria Jesus subindo dentre os mortos. A pedido do Papa Paulo VI, tal obra foi produzida pelo artista italiano Pierluigi Nervi, que a finalizou em 1977. Cruzes de cabeça para baixo também podem ser vistas no Vaticano, uma simbologia que é usada no satanismo, para representar o repúdio a Yeshua. Contudo, a Igreja de Roma afirma que a cruz virada representaria o apóstolo Pedro, o qual foi crucificado de cabeça para baixo no século I. Esta foto mostra cruzes viradas, no interior de templos satânicos. O óleo de Horus, também chamado de óleo que tudo vê, é um símbolo ocultista que remete à antiga religião egípcia, e ele pode ser visto no interior da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. O óleo de Horus é essencial na maçonaria, de maneira que ele está presente em todas as suas lojas. Repare que além do óleo de Horus, o símbolo do Sol é algo extremamente importante na doutrina maçônica. Moeda emitida pelo Vaticano em 1994, e assim como ocorre nas lojas maçônicas, esta moeda une os símbolos do Sol e do óleo de Horus na mesma imagem. Poderíamos mostrar as imagens referentes ao dragão localizadas em Roma, porém elas já foram expostas no estudo anterior, que fala a respeito da profecia à mulher e o dragão. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Yeshua, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Esta passagem é muito fácil de ser compreendida, pois ela remete às perseguições realizadas pela Roma imperial e papal ao longo dos séculos. Primeiramente, o Império Romano oprimiu fortemente os judeus e os seguidores de Yeshua, e após a ascensão da Roma papal no século VI, estas perseguições retornaram com grande furor, pois além da Inquisição, a Igreja de Roma criou a caça às bruxas no século XV, onde milhares de pessoas foram brutalmente queimadas vivas na fogueira, principalmente mulheres. Nesse período também houve várias guerras religiosas, que envolveram protestantes e católicos, e onde milhões de pessoas perderam a vida. Só para se ter uma ideia, durante as guerras religiosas francesas, que ocorreram no século XVI, estima-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas tenham morrido na França. A Igreja de Roma cometeu tantas perversidades, e derramou tanto sangue ao longo do tempo, que o versículo diz: vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher,
e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esta parte da profecia refere-se à falsa doutrina provinda de Roma, que enganou, e continua enganando muitas pessoas, nas quais não deram crédito à verdade, à palavra de Deus, e decidiram abraçar a mentira. Por isso, os nomes delas não estarão escritos no livro da vida. Aqui está o sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Existem várias cidades que possuem 7 colinas ao seu redor, e as 3 principais são Roma, na Itália, Lisboa em Portugal, e Istambul na Turquia. Esta última cidade é a famosa e antiga Bizâncio, que depois passou a ser chamada de Constantinopla, e por fim de Istambul. Contudo focaremos em Roma, que é a cidade na qual a profecia se refere. As 7 colinas de Roma são Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. E assim a mulher é a doutrina provinda de Roma, a cidade mais influente do mundo cristão, de maneira que foi de tal centro que surgiram perseguições religiosas, estabelecimento de leis e de dogmas contrários à palavra de Deus e mudança do calendário. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. A profecia também fala de 7 reis, que representam as 7 cabeças, dos 4 animais do sonho de Daniel: leão, Babilônia, uma cabeça; urso, Pérsia, uma cabeça; leopardo, Grécia, 4 cabeças; animal espantoso, Roma, uma cabeça. Repare que a soma das cabeças dos 4 animais é 7. A profecia diz que caíram 5, Babilônia, Pérsia, e 3 cabeças da Grécia, pois o império de Alexandre Magno foi dividido entre seus 4 principais generais. E durante a ascensão de Roma, como potência mundial no século I a.C., ainda restava uma cabeça do leopardo, que era o Império Seleucida. Tal reino acabou sendo anexado por Roma, na década de 60 a.C. A Roma imperial é a 7ª cabeça, enquanto a Roma papal a 8ª, sendo dessa forma, o 8º rei. A Roma papal marca o tempo do fim, e a sua destruição já foi decretada pelo Eterno. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Os 10 chifres representam a Europa, que lutou incontáveis vezes a favor da Roma papal e ajudou a fortalecê-la. Carlos Magno, Isabel I de Castela, Fernando II de Aragão, Filipe II da Espanha e Luís XIV da França são apenas alguns nomes importantes que auxiliaram a Roma papal e seu líder, o Papa, através dos séculos. Sem a ajuda da Europa, a mulher, que é a doutrina provinda de Roma, jamais teria alcançado todo o seu poder e influência no mundo cristão. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. No tempo do fim, as nações que privilegiam a Roma papal lutarão contra o Salvador, porém elas não prevalecerão contra o Rei dos Reis. Esta parte da profecia também fala a respeito da recompensa daqueles que forem perseverantes e se mantiverem fiéis à palavra de Deus, pois eles farão parte do indestrutível reino de Yeshua. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Neste trecho não há necessidade de muita explicação, pois onde a Igreja de Roma se assentou,
era e é um local muito povoado, a Europa, e onde existem várias nações e diversas línguas. A Igreja de Roma se beneficiou disso, fazendo dela um poder indiscutível e temível. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Aqui novamente a profecia explica como será o fim da grande meretriz, pois as nações que a auxiliam, em breve se voltarão contra ela, porque isso foi uma designação de Deus. Já o versículo final revela que a mulher é Roma, ou seja, além de ser uma cidade que perseguiu o povo de Deus e domina o mundo cristão, ela representa a falsa doutrina, a Igreja Católica Romana, que surgiu exatamente de tal local, e leva até mesmo o seu nome. Entenda que a Igreja de Roma é tanto um poder político como religioso, um fato que pode ser visto claramente na história, e por conta disso, a cidade se transformou em um centro aclamado e importante na Europa. E enquanto todo esse poder da mulher não for derrubado através do desígnio de Deus, ela continuará embebedando os mais negligentes e despercebidos, com seu grande cálice de prostituição. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero, de ave imunda e detestável, pois as nações têm bebido vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram, os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou, e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva, não sou, pranto, nunca hei de vir. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Apocalipse capítulo 18, versículos do 1 ao 8.